Como todos sabem, as emissoras de televisão têm vivido dias sombrios. Já fizemos 2 vídeos aqui no canal contando a terrível situação da Globo e da Record. E hoje iremos analisar a condição da Band, que está longe de estar vivendo a sua melhor fase. Uma emissora que já foi a pioneira aqui no Brasil, hoje enfrenta um grande obstáculo. Apesar de ser a 4ª emissora em termos de faturamento e audiência, com uma fortuna estimada em mais de 2 bilhões de reais, ela tem passado por constantes crises. Nos últimos anos, a Band realizou alguns investimentos com o objetivo de crescer ainda mais e conseguir atrair mais público com programações diversas. No entanto, ela acabou apostando alto demais, trazendo para a emissora um apresentador bastante conhecido que acabou não trazendo o retorno esperado. A Band nega qualquer possibilidade de falência, porém, os cortes de custos de produção e as demissões de funcionários indicam o contrário. Nesse vídeo, iremos te contar todos os problemas enfrentados pela Band TV e saber se ela, assim como as outras emissoras, pode estar com seus dias contados. Quer aprender a editar vídeos profissionais iguais a esses do canal e ainda ganhar muito dinheiro sem sair de casa? Por apenas R$ 17,00 você pode aprender tudo isso no nosso curso. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. A emissora que hoje enfrenta grandes dificuldades financeiras já teve os seus dias de glória. A Band estreou na televisão brasileira no dia 13 de maio de 1967 no Canal 13 e teve uma trajetória marcada pelo pioneirismo. Mas antes mesmo do surgimento da emissora, a Rádio Bandeirantes já fazia um enorme sucesso entre o público, que ficou ainda mais empolgada com a ida do grupo para a televisão. Seu fundador foi João Jorge Saad, juntamente com seu sogro Ademar de Barros, que era proprietário da Rádio Bandeirantes. Atualmente, a emissora é presidida por Johnny Saad, filho do fundador, mas que enfrenta uma grande disputa de poder com seus 4 irmãos, Márcia, Marisa, Maria Leonor e Ricardo. Os 5 herdeiros são sócios igualitários do grupo. Porém, os 4 irmãos defendem a saída de Johnny Saad, que é o atual presidente e deve permanecer no cargo até 2026. Essa disputa já causou um enorme prejuízo para a Band, com uma dívida de mais de R$ 1 bilhão em 2019. Embora a Band passe por esse e outros problemas que comentaremos mais adiante, ela já teve um enorme destaque dentro da televisão brasileira, sendo a primeira emissora do país a produzir toda a sua programação em cores no ano de 1972. Além disso, também foi a primeira a realizar uma transmissão via satélite no Brasil. A Bandeirantes, desde o início, investiu em esportes, filmes e jornalismo. Inclusive, ficou conhecida entre 1980 e 1990 como Canal do Esporte, por ter transmitido os mais variados gêneros esportivos. Ela foi a primeira emissora a transmitir a Fórmula Indy, a NBA e os campeonatos de futebol italiano e espanhol, além de ter revelado grandes apresentadores e jornalistas. Por muitos anos, a emissora desempenhou um papel de destaque na televisão brasileira, mas que, assim como outras emissoras, também vive um momento delicado. A crise na Band, apesar de ter piorado atualmente, já vem desde 2020. Alguns especialistas acreditam que a Band Rio foi a primeira a demonstrar os problemas da emissora. Em novembro, o grupo realizou uma série de demissões em vários departamentos, principalmente nos setores administrativo e de jornalismo, com pelo menos 35 funcionários demitidos. Além do corte de funcionários da televisão, também foram feitos cortes na rádio. Alguns funcionários que foram demitidos nessa época informaram que a impressão que se tinha é que a Band Rio tinha sido sucateada. Enfrentava diversas dificuldades e que parecia que o mesmo não ocorria na emissora de São Paulo. Na época, a Band negou e disse que os problemas eram decorrentes da crise sanitária mundial que estava ocorrendo naquele ano. Muitos telespectadores já haviam percebido que a qualidade da emissora já não era mais a mesma, o que implicou em uma baixa audiência, muitas vezes zerando no Ibope. Esses fatores foram suficientes para que o clima na emissora fosse ficando cada vez mais tenso. A situação piorou ainda mais em 2022, quando as expectativas da Band não foram atendidas, culminando uma crise ainda mais grave. No ano de 2021, o apresentador Fausto Corrêa da Silva, mais conhecido como Faustão, havia sido convidado para apresentar um programa noturno semanal na Globo e deixar os domingos à tarde. Entretanto, Faustão recusou o convite
encerrou seu contrato com a Globo e assinou com a Band. Assim que foi anunciado na nova emissora com um programa diário noturno de segunda a sexta, havia muita expectativa por parte do público e da própria emissora, que achou que Faustão não aceitaria a proposta. Eles estavam ansiosos pela parceria, pois Faustão sempre deu muita audiência para a Globo, e eles acreditavam que iriam conseguir trazer todo esse público para a Band também. O programa teve uma ótima estreia, com uma alta audiência, atingindo mais de 8 pontos no Ibope. O programa Faustão na Band ocupou o horário que antes passava o Show da Fé, que não tinha quase nenhuma audiência e muitas vezes zerava na pontuação. Assim que o programa do Faustão estreou, a audiência aumentou em 1000% nesse horário. Nos primeiros meses de exibição, o programa chegou a ocupar várias vezes a vice-liderança, batendo de frente com outros programas, novelas e jornais de outras emissoras. No começo era uma grande novidade e o público estava ansioso para saber como seria, já que boa parte simpatiza com o apresentador. Porém, com o passar dos meses, a euforia foi diminuindo e a audiência começou a cair, chegando a apenas 2 pontos no Ibope. Todo o sucesso da estreia não se sustentou. Da vice-liderança, o programa acabou permanecendo no 4º lugar em audiência. Essa queda brusca na popularidade ocorreu por diversos motivos. Grande parte dos telespectadores não possuem o hábito de ver um programa de auditório diário. Além disso, o programa acabou ficando parecido com o antigo, mas com uma qualidade inferior, pois é muito mais difícil fazer um programa de alta qualidade diariamente. Fora que os recursos da Band eram limitados comparados com os da Globo. Nas primeiras semanas de programa, Faustão tinha liberdade de opinar em tudo em relação à produção e podia escolher os convidados. Entretanto, com a queda na audiência e no faturamento, as coisas mudaram. A Band, inclusive, não permitiu que ele convidasse a Xuxa, pois a apresentadora já havia movido uma ação contra a emissora e teve que pagar uma indenização de mais de R$1 milhão. Outro problema enfrentado pelo Faustão na Band foi a cobrança de participação por parte dos convidados. Acredita-se que isso aconteceu por conta da visibilidade da Band ser menor do que a da Globo. No início do programa, muitos artistas foram em consideração ao Faustão, que é muito querido e possui muitos amigos no meio artístico. Além da baixa audiência e da recusa de convites, o clima nos bastidores não era dos melhores, já que cerca de 40 funcionários que trabalhavam na produção foram demitidos ao longo dos meses. Logo surgiram os burburinhos de que o programa iria acabar, o que deixou todos bastante chocados, já que a Band havia feito o maior investimento da sua história, contratando o apresentador. A Band investiu cerca de 50 milhões em reformas, equipamentos e novos camarins para dar toda a estrutura necessária para o programa do Faustão. Dizem que o apresentador também colocou dinheiro do seu próprio bolso para o programa acontecer. Apesar de não ter tido o retorno esperado, Faustão conseguiu elevar o faturamento da Band através de patrocinadores, mas que por ser diário não era suficiente para bancar todos os custos do programa. O programa do Faustão não trouxe os números de audiência esperados pela Band. Logo, os baixos números, a falta de interesse do público, poucos patrocinadores e o alto custo de produção afetaram o caixa da emissora e, consequentemente, afetaram o programa. Pouco tempo depois, mais precisamente no dia 17 de maio de 2023, Faustão anunciou sua saída da emissora e o fim do seu programa após 1 ano e meio no ar. Assim que foi anunciado, muitos funcionários ficaram apavorados com os cortes na emissora, que já vinham acontecendo. Em apenas uma semana, foram demitidas quase 10 pessoas, e diversos fornecedores e prestadores de serviços não estavam sendo pagos desde antes do encerramento. Além disso, pelo programa ser diário, a jornada dos funcionários às vezes chegava a 12 horas e eles não recebiam por essas horas extras. Tudo isso acabou gerando uma grande crise na emissora, afetando funcionários de vários setores, não só os que trabalhavam na produção do Faustão na Band. Para tentar conter os danos, a estratégia da Band foi realizar algumas demissões para diminuir os custos e tentar fechar no azul. Foram realizadas demissões de pequenos grupos e em diversos horários, inclusive de noite nos finais de semana, para que não fosse percebido como um grande corte. E isso gerou uma revolta e insegurança nos funcionários, que ficaram apreensivos de perderem seus empregos. A realidade é que a Band apostou alto demais, e a crise financeira que enfrenta hoje
grande parte é decorrente do programa com o Faustão, que não teve o sucesso esperado. Alguns jornalistas e especialistas acreditam que o fim do programa gerou um prejuízo entre 30 a 100 milhões de reais. Além disso, a Band enfrenta outros problemas com falta de publicidade e patrocinadores e tenta desesperadamente sair dessa situação. A Band já chegou muito perto da falência, tendo um patrimônio menor que suas dívidas. Em 2019, ela havia conseguido se reerguer, reformando toda a sua estrutura e demitindo funcionários com salários altos. No entanto, após o investimento e o prejuízo milionário decorrente do programa Faustão na Band, a emissora voltou a enfrentar uma nova crise financeira, atrasando os salários de diversos colaboradores. Mais uma vez, a empresa se viu sem saída e decidiu fazer uma nova onda de demissões. Um dos cortes que chamou bastante a atenção do público foi do apresentador e jornalista Milton Neves, que não teve seu contrato renovado após 15 anos de atuação. Ele apresentava o Terceiro Tempo, uma atração que nunca decolou em audiência, custava muito caro e chegou a dar prejuízo para a emissora. Alguns especialistas afirmaram que a saída de Milton Neves se deu também por conta da dívida milionária do fim do programa de Fausto Silva, que obrigou a Band a fazer cortes em massa de funcionários desde junho de 2023 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ainda em 2023, o locutor Oliveira Andrade, que estava na Band há muitos anos, também foi demitido por conta do seu alto salário e pelo endividamento da emissora. Já em março de 2024, a Band demitiu funcionários de 4 telejornais que enfrentavam baixa audiência, sendo eles Bora Brasil, Bora São Paulo, Jornal da Noite e Brasil Urgente. Internamente, a justificativa da emissora é de que houve um corte de gastos. Entre os demitidos estão produtores, editores e chefes de reportagem. O programa mais atingido foi o Brasil Urgente, que perdeu cerca de 20% de sua equipe de produção. O tradicional helicóptero, que fazia cobertura em tempo real nas tardes paulistanas, foi vendido. O programa Melhor da Tarde também está na mira da Band para ter redução na equipe. A queixa é de que o programa derruba a audiência da tarde. A atração culinária The Chef corre risco de sofrer mudanças com demissões. Alguns funcionários que ainda estão na emissora relataram que o clima é diferente de antes do projeto de Fausto Silva, quando a emissora mostrava um crescimento interessante. A Band disse que está passando por uma reestruturação financeira e irá tentar se reerguer com cortes, mas descarta vender o horário nobre para o retorno de cultos evangélicos. A realidade é que não apenas a Band, mas todas as emissoras brasileiras precisarão se reinventar, devido à forte concorrência com a internet, que tem dominado o espaço publicitário e de mídia. Agora me diz você, acredita que a TV está com seus dias contados ou torce para que elas consigam se reerguer novamente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o nosso vídeo. E não esquece de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. E caso queira apoiar nosso trabalho, é só clicar no Seja Membro. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até a próxima.